Aleluia, boa noite, irmãos. Que você nessa noite possa receber da parte do Senhor na sua casa, na sua família, tudo que Deus tem preparado através do louvor e da palavra do Senhor. Amém? Que você possa colocar em pé no seu lugar para celebrar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é tudo para nós. Amém? Aleluia. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, Jesus és o Rei. Sim, mais uma vez diga isso. Tu és o Rei, tu és o Rei. Aleluia! Ele é o Rei, Ele é o nosso Rei. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos te adorar, Pai, porque não importam as circunstâncias, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que Ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvaremos, Senhor, em todo tempo, Jesus. Em todo tempo nós te louvaremos, Senhor. Adoraremos o teu nome, Senhor. Independente das circunstâncias, ó Deus, nós te louvaremos, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, seja entronizado, Senhor, nesse lugar, Jesus, em cada casa, nesse momento, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos render ao teu nome, Jesus. Vem, Senhor, inunda o nosso coração, Senhor, da tua presença, Pai. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me
Estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era Começa a se lembrar quando você se converteu, quando você se arrependeu dos seus pecados, porque o Senhor te convida a lembrar da morte e do sacrifício dele nesse dia. Porque é por isso que nós estamos aqui, é porque ele nos redimiu, ele nos salvou e nós podemos ter uma nova vida. Aleluia! Ah, Senhor, nós queremos te lembrar, Senhor, celebrar o teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Diga isso. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Jesus. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Nós temos vida que está em ti, Jesus, que jorra do teu trono, Senhor, que jorra da tua cruz, Senhor. Ah, Senhor, nós te louvamos. Você possa agradecer nesse momento pelo sacrifício de Jesus, por esse amor irresistível que nos alcançou, que nos purificou, que nos perdoou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, continuar
dizendo, Senhor, como é lindo o teu amor por nós, Senhor. Que apesar de nós, Senhor, o Senhor mesmo assim olhou para cada um e amou, Jesus. Esse amor incondicional. Não há outro, Senhor, como o teu, Jesus. Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
Aleluia. Você aí na sua casa, vai orando, colocando a sua família diante do Senhor, colocando a sua vida, pedindo para que o amor de Deus alcance a sua casa. Se você já tem uma casa onde todos servem ao Senhor, peça para que o amor de Deus venha o sustentar em momentos difíceis, em momentos de lutas, de angústia. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça para que o Senhor venha quebrantar cada vez mais o seu coração, o coração da sua família, levando eles ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, trazendo revelação, que o amor de Deus derramado na cruz através de Cristo venha alcançar os seus familiares, os seus amigos, que nós possamos em nome de Jesus desfrutar e ter uma revelação maior do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos e nós clamamos pela nossa nação, Senhor. Nós clamamos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha com providência, o Senhor venha com socorro, o Senhor venha colocar a sua mão poderosa. Nós vemos situações difíceis, nós pedimos que o Senhor venha com o agir do Teu Espírito, Senhor, sobre essas pessoas que estão doentes, sobre essas pessoas, Deus, que estão muitas vezes atemorizadas, Senhor Deus, com esse vírus. Nós pedimos uma solução para as pessoas que perderam o emprego, Pai, que a fome não venha se alastrar, Senhor. Nós pedimos, Deus, misericórdia, nós pedimos a Tua santa mão sobre nós, sobre esse país, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem nos chamado ao arrependimento e nós clamamos ao Senhor que haja uma mudança, não só em cima disso que eu falei agora, mas do coração do povo para o Senhor, que o povo esteja com o coração quebrantado, com o coração voltado para Ti exaltar e para Te glorificar, Senhor Deus, fazendo a Sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Antes de começar a mensagem, queria deixar aqui um recado, lembrando que dia 13 nós vamos sair aí na nossa comunidade para levantar, angariar alimentos, porque nós queremos aí doar cestas básicas para famílias que necessitam. Eu agradeço de coração quem doou esse mês da nossa igreja também, mas nós queremos aí aumentar o nosso alvo, aumentar o número de pessoas que venham na verdade tem muitas pessoas precisando de cesta básica, na nossa igreja graças a Deus que não é tantas pessoas, mas nós sabemos que na nossa comunidade existem várias, então nós queremos aí em nome de Jesus abençoar a nossa comunidade, nós queremos aí angariar alimentos e doar para famílias que estão com necessidade. Então dia 13, o Alan, que é o responsável pelo Ministério de Misericórdia, ele vai passar o horário certinho, a programação, mas reserve esse dia para que nós possamos aí dia 13 de junho angariar pelo menos aí alimentos para montar no mínimo 20 cestas básicas. Tudo isso vai depender da quantidade de pessoas que vão vir conosco para nós batermos as portas. Da última vez vieram poucas pessoas e conseguiram aí em torno de 5 a 7 cestas. Então eu creio que se nós trouxermos aí cada vez mais pessoas, nós vamos conseguir um número grande de cesta básica para ajudar as pessoas que necessitam, inclusive da nossa igreja, pessoas que perderam o emprego, e que em nome de Jesus nós possamos aí estar aliançados nisso, amém? Você que não perdeu o emprego, que está tudo bem com você, eu continuo pedindo para que você entregue seus dízimos, sua oferta, para que nós possamos continuar pagando as contas, luz, água, o prédio em si, para nós continuarmos mantendo, porque os cultos voltarão, não sei quando, não há uma data, há rumores que ainda vai demorar bastante, mas Deus está no controle e nós vamos alimentando a igreja através de uma palavra online, amém? Então hoje eu quero falar de um amor que nos constrange, um amor vindo da parte de Deus. Aumenta o retorno para mim um pouquinho, por favor. Um amor vindo da parte de Deus, um amor que constrange. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. É o que nós vamos pregar hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Você aí na sua casa, pegue sua Bíblia. Obrigado, Diegão. Amém.
Então, segunda carta aos Coríntios 5,14. Antes de nós lermos, eu vou falar um pouquinho do contexto, do que eles vinham falando no início do capítulo. Paulo ele começa a falar para Coríntios a respeito de servir a Deus, de entregarmos o nosso corpo. Tanto que ele fala no verso 10, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, apresentando o nosso corpo e vendo aquilo que foi feito de bem ou mal perante esse mundo, para sermos julgados. Então, cabe a nós um dia comparecermos ao tribunal de Cristo. Na verdade, o Senhor nos levará, né? Então ele vem falado de uma entrega, de uma devoção, do jeito que você vive, a forma de nós vivermos o cristianismo. Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, porque as pessoas elas vão para a igreja, para ela ouvir uma mensagem, para que se sintam aliviadas, para que se sintam melhores, e isso é bom, essa parte em si não é um problema, porque todos nós queremos alívio para a nossa alma, queremos alívio para quando estamos cansados, para o dia mal, e precisamos e necessitamos desse alívio a Cristo, então isso é bom. Todavia nós precisamos ter a prática daquilo que ouvimos, e nós vemos que a igreja brasileira ela não pratica em si aquilo que é pregado. A igreja brasileira tem uma dificuldade enorme em colocar na prática aquilo que foi ouvido. Ela simplesmente, por muitas vezes, ela quer se sentir melhor, ela quer algo que faça ela simplesmente estar bem, mas ela não quer tomar a sua cruz, ela não quer fazer aquilo que glorifica a Deus, ela não quer abrir mão do seu ego. E Paulo ele vai falando a respeito disso, que se faz necessário que nós venhamos a ter um estilo de vida diferente. Em outras palavras, a igreja de Cristo ela não pode se parecer com o mundo. Nós somos chamados para ser realmente pessoas que não se parecem com esse mundo, pessoas que são a imagem e semelhança do nosso Salvador. Nós não somos mais a imagem desse mundo, nós somos a imagem de um Deus poderoso, nós representamos esse Deus vivo, e nós somos transformados de glória em glória. A cada tempo que passa o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem procurado fazer de nós cada vez mais ali representantes, de uma forma que todos percebam, mas nós por muitas vezes ficamos somente ouvindo, nos enchendo de conhecimento, e a prática do nosso evangelho ela é ruim. E eu falo isso, eu também me coloco diante disso, que eu tenho ficado em crise em algumas questões. Eu percebo Deus me incomodando para uma prática mais aprofundada do evangelho, com ações que vão atingir de forma maior a sociedade. Eu acho que é isso que nós precisamos ter, atitudes que vão ser maiores na nossa sociedade. Então, dentro desse contexto que Paulo fala que nós temos que ter uma vida diferente, glorificando a Deus, aí ele vem no verso 14, acompanha aí comigo, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. E eu vou lendo e explicando versículo por versículo até o capítulo 6. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós vemos aqui que ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Constrangimento. Eu não sei se você já foi constrangido. Só a palavra constrangimento, ela soa ruim, né, no nosso vocabulário, na nossa realidade. Por muitas vezes você foi constrangido no seu trabalho, você foi constrangido na sua família, você pode ter sido constrangido na igreja, né? Às vezes o constrangimento, a palavra no original fala de pressão para formar da forma que você quer. Ainda mais, no original ele diz que era usado naquela época, a palavra constrangimento, quando você queria colocar um barco somente em um canal, de modo que ele não pudesse voltar. Você estava constrangendo o barco, de modo que ele só ia em um caminho, o caminho que você quisesse. Por muitas vezes o constrangimento que os homens causam em nós é isso, eles querem que nós façamos algo, segundo a vontade deles, e eles nos constrangem, para nós fazermos aquilo. Outra forma que a palavra constrangimento representa é quando um animal ele entra dentro de um caminho que vai para o abate ou para tomar uma vacina. Então, e ele não pode voltar, não consegue ir para nenhum lado, e aquilo está constrangendo ele só tem um caminho a seguir. O constrangimento dos homens, por muitas vezes ele é ruim, ele é um peso, ele é um fardo para nós, mas o Senhor diz pela sua palavra que ele nos constrange, e isso é algo que para nós se torna difícil de compreender por muitas vezes.
E ele diz aqui que é o amor de Deus que nos constrange. Você já pode ter sido constrangido de várias formas, com palavras, com atitudes, coisas que geraram peso em você. Mas esse amor que constrange é algo maravilhoso. É o sentimento de que nós sabemos que um amor é tão grande, de modo que nós não conseguimos ser a mesma pessoa. Eu não sei você já recebeu algum dia um ato de amor de alguém que te constrangeu, que você falou, nossa, como eu sou amado? Já entregaram, mulher, já entregaram flores para você? Caixa de bombom, e faz aquela coisa toda. Eu sou horrível com essas coisas, eu preciso mudar muito. Apesar que eu digo para minha esposa todos os dias que eu a amo. Até brinco com ela, eu já disse que te amo hoje, mas eu sou péssimo com esse negócio de presente. Horrível, eu preciso mudar muito. Mas é maravilhoso quando você se sente tão amado, mas tão amado, a ponto de você mudar a sua atitude para com aquela pessoa. Por muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você tem uma imagem ruim de alguém. Escola, trabalho, seja qual for o seu ciclo de amizade. E de repente aquela pessoa começa a se aproximar de você, fazendo amizade, sem saber que você não gosta dela, e ela simplesmente começa a te tratar tão bem que te constrange, e você fica assim, nossa, ela não é aquilo que eu pensei. Ela é bem diferente daquilo, e aquela atitude daquela pessoa te constrangeu, e você abriu o coração para com ela, recebendo a amizade dela. Constrangimento. Ou então quando você recebe aqueles carros de som, sabe? Deus me livre, aquilo lá é terrível, aquilo lá não é amor, aquilo lá é constrangimento literal, mas não tem amor não, aquilo lá é coisa ridícula. Mas assim, esse amor de Deus, quando nós olhamos, como que o amor o amor de Cristo nos constrangeu? Quando eu olho para a cruz, eu começo a olhar o sacrifício de Jesus, eu vejo o que Ele passou, tudo aquilo que foi feito através da vida dEle, eu fico constrangido com o tamanho ato de amor, a começar pelo ato de abrir mão da sua glória. E quando Ele abriu mão da sua glória, não quer dizer que Ele deixou de ser Deus. Eu vejo algumas pessoas achando que Jesus, quando estava em carne como homem, Ele tinha deixado de ser Deus. Não, Ele era 100% homem e 100% Deus. Quando a Bíblia diz que Ele abriu mão de sua glória, quer dizer que Ele abriu mão da posição de ser adorado. O que cabe a um Deus? Cabe a um Deus ser adorado, cabe a um Deus ser glorificado. Mas Jesus, quando Ele abriu mão de sua glória, Ele abriu mão da posição de ser adorado. Ele foi perseguido, Ele foi rejeitado pelos seus, Ele foi crucificado, foi tido como um ladrão. Então Ele é um Deus que foi humilhado por mim e por você. Um Deus que foi humilhado por mim e por você. Só o fato dele se fazer homem já é um ato em si de humilhação para Cristo. E quando eu olho isso, eu falo, nossa, um Deus que se fez criança, nasceu de mulher, um Deus ao qual ali foi obedecendo os seus pais, ele foi crescendo debaixo da obediência dos pais, um Deus que se colocou numa posição de homem. Ele abriu mão de ser adorado, para nos salvar. E quando eu olho somente essa parte, ela em si já é magnífica. Quanto eu me sinto constrangido, quanto eu olho o tamanho amor, tamanho sacrifício, aí eu começo a ver a traição, um Deus que foi traído, e sabendo que ia ser traído, se coloca nessa posição, e ainda diz ao traidor amigo, aqui vieste, e não foi falso, porque nós por muitas vezes, você pode chamar, as mulheres gostam, amiga, mas há um ato no coração por muitas vezes uma falsidade, amiga nada, cobra, mas o Senhor não foi falso, Ele falou, amigo, aqui viestes, o Senhor recebeu com um beijo, o nosso Senhor foi como ovelha muda ao matador. Por que Ele foi como ovelha muda? Nós, ainda assim, não tendo motivo algum, para reclamar, diante das coisas que nos acontecem, nós reclamamos. Nós não percebemos que nós desfrutamos de uma vida, e essa vida, por causa do pecado, acontece todo tipo de coisa ruim. E nós ainda nos indagamos, como pode coisas boas, aliás, coisas ruins acontecer a pessoas boas? O único bom foi Cristo, nós não somos bons. Na verdade, a única coisa que nós mereceríamos era o inferno. E tudo que acontece menor do que isso,
Não deveríamos reclamar de forma alguma, porque do inferno Ele já nos livrou. Não somos bons de forma alguma. Agora, esse sacrifício maravilhoso e grandioso, aí nós vemos o decorrer do que Cristo fez, cada chicotada, cada ali chibatada que Ele recebeu em suas costas, 120 menos uma, e nós vemos todo esse sacrifício de Jesus, a cada quarentena menos uma, deu 117 na verdade. Então, todo esse sacrifício, cada cravo da coroa de espinho fincada em sua cabeça, e o fato de nós reclamarmos, o Senhor, Ele poderia em si reclamar e dizer: por que estão me matando se eu não tenho pecado, se não há nada de errado em mim? Mas Ele foi como ovelha muda, para cumprir o propósito para o qual Ele foi chamado, fazer a vontade do Pai, que era se dar por amor, se dar a nós, para nos salvar, para fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai. Nós reclamamos sem motivos, Ele tinha motivo e não reclamou. Todo o sacrifício, aquilo que Ele passou na cruz do Calvário, carregando uma cruz, sendo trocado por um ladrão, Barrabás sou eu e você, Cristo tomou o lugar de um pecador, Barrabás somos nós, Ele pegou o nosso lugar. Então, quando eu olho todo esse ato de sacrifício, e pior, levantado sobre o madeiro, Ele recebe o pecado de toda a humanidade, dos pecados daqueles que ainda nem nasceram, Cristo já recebeu. Todo o sacrifício naquela cruz, Cristo recebe o pecado, até o ponto do Pai não olhar mais para Ele, porque o Senhor, Ele não... O Pai, ele é santo, Ele não quer o pecado, e Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Que sacrifício, que ato de amor. Se isso não constrange o seu coração, o que mais vai constranger o seu coração para que você tenha uma vida diferente? O que mais seria necessário acontecer na minha e na sua vida, como um sacrifício, como um ato de amor para nos constranger? O que mais? Nada pode nos constranger menos. O amor do nosso Senhor por nós deve nos constranger a cada dia. Por isso, não deixe de olhar para a cruz, não deixe de olhar para o sacrifício de Jesus. Não se esqueça nem um só dia dos feitos do Senhor na cruz do Calvário. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir magoado, quando você se sentir injustiçado, se lembre do que Cristo passou por você. Se lembre. Quando você achar que só você sofre, lembre-se do que Cristo passou por você. Quando você achar que ninguém te ama, lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se. Me lembro de algo já falei várias vezes, vou repetir, porque encaixa bem. Um dia eu estava com um problema com uma pessoa da igreja, lá no começo, lá em 2009, quando nós começamos, e eu fazia aquela oração de cangaceiro: Deus, pega ela, porque ela está me perseguindo de forma não fiz nada. E Deus me falou assim: ela é sua inimiga? Eu falei: é, essa pessoa é. E Deus me disse: você era meu inimigo, e meu ato na cruz te constrangeu, e hoje eu te chamo de amigo, faça o mesmo com ela. Eu fechei a Bíblia e fui dormir. Falei: Deus, me perdoa, nunca mais vou ficar orando para o Senhor pegar alguém. Nunca mais vou ficar orando como se eu me sentisse injustiçado diante de tudo que o Senhor passou. Não posso, não sinto, não sou digno disso. Então, o amor constrange a ter uma mudança, a você fazer algo diferente, a nós não sermos a mesma pessoa. E o versículo 14, ele continua dizendo assim: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E quem ele está dizendo aqui que um morreu por todos? Está dizendo de Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se Jesus morreu, logo nós também morremos. Mas como assim? É estranho você falar que nós morremos quando a Bíblia já diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Mas que tipo de morte é essa? Eu vou te explicar. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós vivíamos para o nosso ego.
Nós vivíamos para satisfazer a nossa carne, para satisfazer esse mundo. O que era muito vivo em nós é o nosso ego, a nossa vontade forte, determinada. É a raiz, é o fruto do conhecimento lá do bem e do mal. Nós achamos que temos a concepção do que é certo e errado sem a palavra de Deus. Nós achamos que podemos saber o que é melhor para nós sem ter o próprio Deus na nossa vida. Então nós aí estamos somente com o nosso ego, a manifestação do nosso ego dizendo o que é certo e o que é errado. E quando o Senhor diz aqui que nós morremos, e Ele está querendo dizer que é a morte do nosso ego, com a morte e ressurreição de Cristo, o nosso ego tem que morrer. A nossa vontade morre. E eu provo isso para você, porque no versículo 15 ele disse assim: e Ele quem? Ele Cristo, morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! O Senhor morreu, derramando o sangue, colocando aí o Espírito dele dentro de nós, dando uma grande demonstração de amor que é constrangedora. Se nós pararmos e analisarmos cada ato do sacrifício de Jesus, é constrangedor, porque nós não merecemos, nós não tínhamos aí nada para dar para o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Um amor que constrange, um amor de entrega, um amor prático, não só um amor de palavras. Por isso que eu repito, eu tenho falado muitas vezes isso, o amor ele não deve ser somente você dar aquilo que você quer, o amor é dar aquilo que se faz necessário para a pessoa. Nós devemos dar aquilo que a pessoa precisa, e isso é ato de amor. Pastor, eu não consigo, eu sei, às vezes tem alguém que não tem uma casa e você não tem como dar uma casa para ela. Eu não estou falando que você tem que fazer loucuras, dentro das nossas possibilidades. Então o Senhor diz aqui que morremos para nós, para viver para Cristo Jesus. Esse é o desafio. Como eu disse que o constrangimento, como é pegar um barco no original e colocar dentro de um rio, de um canal, de modo que ele não consegue voltar, o amor de Cristo nos constrange a fazer a vontade do Pai. Esse amor hoje que é pregado, que é liberado através das redes sociais e igrejas, dizendo que você peca, e você pode repetir várias vezes, não, mas Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Não é esse o amor que Deus está dizendo. O amor de Deus não é uma liberdade para os seus atos pecaminosos e os meus. O amor de Deus, na verdade, é um constrangimento para que nós venhamos andar em santidade, representando esse Cristo poderoso, esse Cristo que se humilhou, que se deu por nós, e hoje está à destra do Pai glorificado, intercedendo por nós. Não é liberação para os nossos pecados. Não podemos aceitar esse tipo de amor que está sendo pregado aí fora. Nós por muitas vezes vamos evangelizar as pessoas somente dizendo a elas que o Senhor os ama, mas na verdade esse amor é uma clareza dos nossos pecados, e que o sacrifício de Cristo pagou cada um deles até o dia da nossa morte. Ah, que ato de amor maravilhoso, que ato de amor incondicional. Não tínhamos nada para dar a Ele, mas Ele nos amou dessa forma. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! O amor de Cristo nos constrange a vivermos cada vez mais a sua imagem e semelhança, a expressarmos um evangelho prático, a nós expressarmos Jesus, os nossos atos expressando Jesus, no nosso casamento, na criação dos filhos, no trabalho, na nossa vida com a igreja. E nós entendemos que nós temos ainda uma missão de glorificar ao Pai através de tudo isso. Cristo me constrange. É fato que as pessoas têm distorcido o amor de Deus, e eu vou falar uma coisa para você: inúmeras pessoas têm se desviado, porque elas têm
esse pensamento errado do amor de Deus. Elas acham que elas podem fazer o que elas querem lá fora e ainda ficar repetindo para si mesmas: mas Deus me ama, eu sei que eu ainda estou longe da igreja, mas Deus me ama, eu sei que eu preciso voltar, mas Deus me ama, eu sei que eu preciso voltar, fazer a obra, mas Deus me ama, eu estou aqui pecando, mas Deus me ama. Isso se tornou para elas como se fosse um amuleto de proteção da consciência delas. Isso é demoníaco, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange a viver para Ele. Nós somos dele. Vivemos para Ele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, pertencemos a Ele. E nós vemos aqui que o verso 16 diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo está dizendo que ele não tem mais uma visão, ele não conhece mais os homens e a Cristo segundo a carne dele. O conhecimento do homem e de Cristo agora é pelo Espírito, e isso é muito profundo. Antes de você se converter, como que você viu o homem? Eu vou primeiro a parte do homem. Como que nós víamos o homem? Eu não sei você, mas eu sempre achava que o homem poderia, através dos seus atos, se salvar. Eu sempre achei que nós íamos, como humanidade, melhorar. Eu sempre achei que o homem poderia fazer cada vez coisas que fossem boas no sentido de mudar a humanidade. Mas a verdade é que quando você tem os olhos abertos, que você compreende algumas coisas, você percebe que nada. O homem ele não é capaz de mudar a sociedade. Porque eu passo a ver agora um homem caído, um homem depravado, um homem entregue ao pecado, um homem que não tem capacidade em si mesmo de fazer a vontade de Deus. Temos aí a graça comum que permite até o ímpio fazer alguns atos de bondade. É graça de Deus, graça. Então, o apóstolo Paulo já não conhece o homem mais segundo a carne dele, agora é pelo Espírito. Algumas pessoas dizem que o homem está evoluindo, o homem não evolui. O homem continua perverso, a maldade do homem só aumenta. As pessoas confundem a evolução da ciência, da tecnologia com a evolução do caráter do homem. Antes os homens matavam a cavalo e com espada. Hoje eles matam com drones não tripulados a longa distância. O homem continua mal. O homem continua promovendo as suas guerras por dinheiro. O pecado só aumenta. Nós vemos aí cada vez mais homens que não protegem suas esposas nem seus filhos. Mulheres que enfrentam os homens, e o pecado só aumenta. Martin Lloyd Jones, ele diz que o homem é como um castelo em ruínas, que quando você olha aquele castelo, você sabe que ali já habitou um rei, mas hoje não habita mais. É assim, quando nós olhamos o homem caído, o homem que não teve ainda encontro com Cristo, ele é isso. Ali já habitou o nosso Deus, mas não habita mais. É um castelo caído. Não há nada nele, no sentido de autossuficiência. Está morto nos pecados. Então, quando nós temos a clareza que o homem está largado nos seus pecados, afundado, morto, nós olhamos o homem completamente diferente. Nós agora não aceitamos ser influenciados por esse mundo. O fato de nós olharmos os homens não com o espírito, mas com a carne, nos fará ser influenciados por essa geração, nos fará ser influenciado por esse mundo caído e maligno. Mas se eu tenho a clareza, e o Espírito me revelou, o Espírito abriu os meus olhos, hoje eu tenho Cristo, eu sei que eu sou completamente pecador, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, não somente eu, mas toda a humanidade também carece dessa glória, fazendo então necessário eles terem um encontro com o nosso Salvador, Cristo Jesus. E se eles não têm esse encontro com Cristo Salvador, eles são ainda esses caídos, não regenerados, não justificados. Eu não posso ser influenciado por esse mundo, eu não posso ser influenciado por essa geração caída, não, de forma alguma.
Eu não namoro com alguém que não conhece a Cristo, porque é julgo desigual. Ah, pastor, mas eu quero levar para a igreja. Filho, namoro não é evangelismo. Namoro não é evangelismo. Santidade. Santidade. Então nós vemos que o Senhor diz, que agora o apóstolo Paulo fala que ele não conhece o homem segundo a carne. E antes ele diz, eu conhecia Cristo segundo a carne. Como que Paulo conhecia Cristo segundo a carne? O conhecimento de Paulo é que ele via Jesus como um falso profeta, alguém que só veio ali para fazer o mal, que estava enganando, porque Paulo era alguém que zelava pela lei, e ele era contra Jesus, perseguia aqueles que buscavam a Cristo. Como você tem a revelação de Cristo? Como você acha que o mundo vê Cristo hoje? Eu vou falar uma coisa para você. O mundo vê um Cristo distorcido. O mundo, ele sabe que Jesus existiu, e alguns ainda podem até negar a existência do nosso Senhor, por infantilidade. Mas ele sabe que Cristo existiu. E nós vemos essas pessoas tentando formar ideologias humanas, e tentar encaixar em Jesus nessas ideologias. Nós vemos que na época quando Jesus apareceu, ele perguntou, quem dizes que eu sou? Quem eles estão falando? Aí os apóstolos disseram, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és alguns dos profetas, outros dizem que tu és Elias. E Jesus perguntou, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. E Jesus responde, não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas meu Espírito. A revelação de Cristo veio pelo Espírito. E o mundo que não teve os olhos abertos, ele não tem ainda uma revelação de Cristo. E eles conhecem um Cristo segundo a carne deles. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vejo as pessoas colocando Jesus em ideologias, e eu vou falar de alguma delas, que tem me deixado extremamente indignado. O meu Senhor, ele não é de direita, o meu Senhor não é de esquerda. O meu Senhor diz para ajudar aos pobres, mas o meu Senhor não odeia o rico. O meu Senhor diz para dividir as coisas, mas Ele é a favor de que você tenha as suas coisas e que ninguém venha tomar de você. O meu Senhor não é a favor de que terras sejam invadidas, mas o meu Senhor também não é a favor de que nós tenhamos muito e não venhamos a dividir com quem não tem. O meu Senhor, Ele ama a justiça, mas Ele não diz bandido bom é bandido morto, porque se fosse assim, Ele o teria dito na cruz, onde tinha 2 ladrões ao seu lado. O meu Senhor não está dentro de ideologias. Não faça do meu Senhor um político. Pessoas há muitos anos atrás faziam do meu Senhor alguém de esquerda, e hoje tentam fazer do meu Senhor alguém de direita. Jesus não é de direita e nem de esquerda. Entenda uma coisa, nós como igreja, nós defendemos o Evangelho. É fato que nós batemos mais na esquerda hoje, mas não ache por causa disso, tudo que o pensamento de direita é um pensamento santo e tudo ali está perfeito. Não é essa a questão. As pessoas estão tentando fazer de Jesus um militante político. Parem de idolatrar políticos. Defendam o Evangelho. Essa é a nossa posição. Eu vejo pessoas dizendo que o meu Senhor, ele é machista. E outros dizem que o meu Senhor é feminista. Não, o meu Senhor, Ele não é machista. O meu Senhor, Ele não é a favor do feminismo, de forma alguma. Todavia, o meu Senhor, Ele não acha correto mulheres desrespeitando os seus maridos. E por outro lado, o meu Senhor, Ele não aceita que homens venham a maltratar e levantar a mão para suas esposas. O meu Senhor, Ele é justo. Justo. E nós somos pessoas que têm, segundo a nossa carne, tentando montar um Jesus segundo os nossos pensamentos. Isso é falta de Bíblia. O meu Senhor não está metido em ideologias humanas. Não, Ele é a verdade. Não tente pegar as mentiras desse mundo e encaixar Cristo nelas. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Eu vejo pessoas que têm a imagem de um Cristo que é até afeminado, de homens que não podem se manifestar, que homens que não podem enfrentar o que é errado.
Nós vemos aí até aquelas pinturas que em alguns lugares de um Cristo tão afeminado, e eu não estou falando de gay, eu estou falando de afeminado. Apesar que o movimento gay tem dito que Jesus, eu não consigo nem falar um negócio desse. Ideologias humanas, eles querem encaixar Jesus aonde eles querem. Não, isso é ver Jesus segundo a carne. O meu Senhor, o meu Senhor é o advogado que intercede por nós. O meu Senhor é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O meu Senhor é o Amém. O meu Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. O meu Senhor, Ele é o autor da salvação. O meu Senhor é o caminho. O meu Senhor é a verdade. O meu Senhor é a vida. O meu Senhor, Ele é o bendito de Deus, que está à destra do Pai. O meu Senhor não está metido naquilo que o homem quer dizer que Ele é. Ele é o que é? Ele é o grande eu sou. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que veio nos redimir, que veio nos justificar, que veio nos salvar, que veio nos transformar. Ele é Cristo, o nosso Redentor. Ele não está no meio de ideologias humanas. Ele não está segundo os pensamentos da carne. Nós sabemos de Cristo mediante a palavra e revelação do Espírito Santo. Não devemos ter a imagem de Deus segundo a nossa carne, de Cristo segundo a nossa carne. Não conhecemos desse modo. O próprio apóstolo Paulo, que perseguia Cristo, ele já não via dessa forma. E sabe o que me deixa mais triste? A geração de Paulo que perseguia, que passou a perseguir Jesus, ainda alguns viam Jesus que poderia ser um Elias, um João Batista, ou um profeta antigo. Mas a nossa geração acha que Jesus é político, ou um efeminado, ou qualquer coisa desse tipo. Jesus, Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio mudar a nossa história. Não conseguimos ser os mesmos a partir da revelação desse Cristo. Toda religião, ela é baseada em nós entregarmos sacrifícios para um Deus. No cristianismo, o nosso Deus foi o sacrifício em favor dos seus. Isso é um amor que constrange, um amor que não consigo compreender, um amor que foge da minha limitação. É um amor que só me leva a entender uma coisa: não posso viver como mais vivia, não posso viver fazendo mais a minha vontade. Hoje eu tenho que viver para esse Senhor. O verso 17 é um verso que todos entenderam, não vou dizer todos, generalizar, mas a maioria entende errado. O verso 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E as pessoas têm o costume de repetir diversas vezes: olha, não, eu conheci a Cristo, as coisas já se fizeram novas, o meu passado foi deixado para trás, e glória a Deus por isso, e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez, amém. Mas aqui não é simplesmente uma declaração de que as coisas foram passado, é mais do que isso, é uma exortação a um estilo de vida. Ele está dizendo, em outras palavras, o amor de Cristo que foi derramado sobre você, que te constrange a você viver de forma diferente. Você teve a revelação do Cristo verdadeiro, você teve a revelação do homem, incluindo você mesmo, que você agora sabe que é completamente pecador e necessita de Cristo. Então agora você não vai mais viver dessa forma, a forma que você vivia antes. Sabe aquelas coisas que para trás ficaram? Sabe aquelas coisas da velha criatura? Então, aquelas coisas da velha criatura, então já era, é passado. Você tem que viver agora como uma nova criatura. Tudo se fez novo. Aí eu pergunto para você: você tem vivido assim? Porque a exortação de Paulo aos Coríntios era essa: vocês não devem viver mais, em outras palavras, como vocês viviam. Porque tu és agora uma nova criatura. O amor derramado na cruz do Calvário te regenerou, te vivificou. Você não está mais morto nos seus pecados e delitos. O Espírito de Deus habita dentro de você. E você agora deve viver de forma diferente.
Então não venhamos nós a fazer vãs declarações, dizendo, nova criatura sou, o velho homem já morreu, né? E as coisas já passaram, aleluia. Mas passaram mesmo? Eu pergunto para você, passaram de fato? Ou a sua vida você tem vivido ainda como antes? Passaram de fato? Ou o seu estilo de amizade ainda é o mesmo? Passaram de fato? Ou o seu jeito de se relacionar ainda é o mesmo? Passaram de fato, ou você ainda é alguém que ama dinheiro, avarento, que é idolatria, como diz em Efésios? Já mudou? O seu jeito de respeitar os seus pais mudou? O seu jeito de conviver como marido, como esposa, como filho, mãe, mudou? O seu jeito no trabalho mudou? Se não mudou, a única coisa que eu tenho que dizer para você é que você ainda tem vivido como aqueles que ainda não conhecem a Deus. Isso é terrível. Quem vive assim menospreza o amor de Deus. Misericórdia, não venhamos nós a menosprezar o amor do nosso Senhor. Não venhamos nós a se desfazer desse grande sacrifício. Não podemos. De forma alguma, devemos ser pessoas que olhem o passado como passado de fato. Nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida que faça a diferença. O Senhor está dizendo que Ele está nos chamando para sermos influenciados pela palavra, pelo Espírito, pelo amor de Deus, pelo aquilo que foi feito na cruz. É como se nós fôssemos uma sociedade dentro dessa sociedade desse mundo. Essa sociedade desse mundo, ela é influenciada e dirigida por tudo o que acontece no mundo. Mas nós somos uma sociedade à parte. Nós somos uma sociedade dentro dessa sociedade que não é influenciada pelo mundo, ou não deveria. Que não age pelo mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos daqui. Não devemos e não podemos ser influenciados pelas coisas que acontecem aqui. Me corta o coração ver as mulheres se tornando cada vez mais feministas e os homens cada vez mais machistas, e ainda outros homens efeminados, homens sem coragem, homens sem atitudes. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. O verso 18, ele vai me deixando mais em crise. As coisas vão... Eu vou dizer que Deus foi me constrangendo literalmente, através desse devocional que eu fiz na terça-feira. Ele diz assim, ora, tudo provém de Deus. Ele está dizendo, às vezes você pensa, não, mas como que eu vou largar as velhas coisas? A resposta vem no 18. Ele está dizendo, tudo vem de Deus, tudo. A capacidade de mudança, de transformação, de você obter e viver de forma diferente, vem de Cristo, desse sacrifício, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, quase não sai, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós vemos aqui que o Senhor, nosso Deus, estava querendo reconciliar o homem caído com Ele através do sacrifício de Jesus. Olha o ato de amor. Porque na verdade o homem caído, quando nós temos clareza do homem caído e do pecado, nós sabemos que aquelas pessoas, elas não conseguem se achegar a Deus, elas não têm prazer em Deus. Nós vemos o homem caído dizendo que acredita em Deus por muitas vezes como um ato religioso, mas de fato ele não está reconciliado com Deus se não for através de Cristo. E Deus deu Cristo para que pudéssemos nos reconciliar com Ele. É como se Deus estivesse levantando a sua bandeira da paz e dizendo, podem se achegar, eu não vou dizimar vocês, não temam. Porque na verdade a ira dele foi toda colocada em Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo que recebeu os nossos pecados, Ele nos deu o ministério de reconciliação. Opa, o Senhor está dizendo que deu à igreja, a mim e a você, o ministério da reconciliação.
Cristo é aquele que reconcilia. E nós temos o ministério da reconciliação. E como isso? Aí ele vai dizer, é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Os pecados da humanidade foram colocados em Cristo Jesus, e aqueles que creem nisso recebem essa justificação, recebem a regeneração, recebem a reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu vos fiz embaixadores da palavra da reconciliação, eu vos coloquei nesse mundo, eu vos salvei desse mundo, e nesse mundo, para que vocês venham a falar ao homem. Vocês são embaixadores, vocês estão dizendo para eles, olha, meu Pai quer se reconciliar com vocês precisam se arrepender dos seus pecados, reconhecer o sacrifício e o amor dele, para que vocês venham a se reconciliar novamente com Deus. O Senhor está dizendo que Ele nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação, e Ele diz, olha, é como se Deus estivesse exortando o homem, por nosso intermédio. É como se é como se Deus estivesse gritando ao mundo, através da igreja, se arrependam, se reconciliem comigo, olhem os atos de vocês, os vossos pecados, vocês precisam ter os olhos abertos, vocês precisam ter clareza dos vossos pecados, se reconciliem comigo, o Cristo já foi dado, o Salvador já foi posto na cruz, o sangue já foi derramado, se coloque ali na posição de quem se arrepende e receba a reconciliação através de Cristo. Esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Nós devemos pregar, nós devemos falar claramente a esse mundo, mas sabe por quê? Aí voltando lá no verso 16 diz, o apóstolo Paulo falando que ele não conhece mais os homens segundo a carne. Nós não conhecemos os homens mais segundo a carne. O que isso quer dizer? Nós sabemos que o homem é caído. Nós não olhamos mais o homem como se fosse, ele é gente boa, né? Ele não rouba, não mata, não fuma e não bebe, mas não tem Deus, então está tudo tranquilo. Não, ele é caído. E essa clareza do verso 16, ela é repostada agora ao verso 20, nos levando, trazendo agora uma missão. Você tem clareza agora que o homem é completamente caído e que o Cristo, Ele é o Salvador. Então, já que você tem essa clareza nesse sentido, agora vai, meu filho, você é um embaixador e exorte o homem, diga a ele, eu quero me reconciliar com ele, porque ele está afastado de mim. Você não se reconcilia com alguém que não esteja afastado, que você não esteja realmente com problemas. A reconciliação ela é mediante dificuldades e problemas ali. Quando precisa de uma reconciliação perante o juiz, é porque há uma diferença, há uma briga, algo que não foi resolvido. O pecado é algo que não deixa o homem se aproximar de Deus, e se faz necessário o sangue do Cordeiro. Nós devemos e temos essa incumbência, pregar o Cristo que é o reconciliador. Pregue o Cristo. Não precisa pregar a igreja, pregue o Cristo que reconcilia o homem, que leva o homem de volta. Nós por muitas vezes passamos tempos dentro das igrejas ouvindo boas palavras, boas mensagens. Nossa, está tudo bem, meu casamento, meus filhos e não sei o que. E daí? O Senhor está nos chamando de novo a viver esse ministério. O ministério ao qual nós fomos chamados. O ministério da reconciliação. Pregar um Cristo crucificado que ressuscitou, vivo está à destra do Pai. Esse é o nosso chamado, o nosso ministério. E continua dizendo que no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós compreendemos que Cristo pegou, que sobre Cristo foi os nossos pecados. Na hora da cruz, na hora da ceia é muito mais nítido nós sairmos chorando, falarmos do sangue, né? O sangue que nos lavou, nos purificou, e Jesus, que o pão, Ele recebeu ali os nossos pecados sobre Ele. Mas você acredita que a justiça de Deus foi colocada sobre você? Você acredita que você é justo, não pelas suas atitudes, mas pelo sacrifício de Jesus?
Você acredita que diante de Deus o Senhor ouve a sua oração, não por causa de você, mas por causa da justiça de Cristo que está dentro de você? Somos justos. Não, aí você pode dizer assim, parece um ato de arrogância. Não, mas não é um ato de arrogância. Eu não sou justo por causa de mim, eu sou justo por causa de Cristo. Eu não merecia, eu não fiz nada para que pudesse, nem se tivesse feito nada poderia ser tão grande a ponto do Senhor se dar por mim. Nada. Ele fez por amor. Esse é o meu Cristo. E aí eu vejo no verso 1 do capítulo 6, e eu vou encerrando com isso. Ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O Senhor está dizendo que toda a graça que nos foi dada, além da graça da salvação, a graça de sermos ministros, de falarmos desse Cristo, que não seja vã toda essa graça dada a nós. Vão, no caso, fala de não ser frutífera. Não venhamos nós a viver de qualquer forma. Não venhamos nós a ficar somente ouvindo as palavras e não levar esse evangelho, não. O Senhor está dizendo de forma clara que esse amor constrangedor que foi derramado sobre mim, sobre a sua vida, esse amor maravilhoso, ele nos conduz a morrer para o nosso ego e não viver mais como antigamente, fazendo somente aquilo que nos agrada. E eu não estou falando que você vai ficar 24 horas por dia pregando, que você só vai ficar toda hora pensando nisso. Não, não é essa a questão. Mas a questão é de você ser sábio e a cada oportunidade da sua vida você pregar o evangelho. Você olhar cada pessoa que foi colocada no seu lado no dia a dia, uma oportunidade de pregar o evangelho. Esse é o ministério para o qual Deus nos deu, o ministério da reconciliação. Essa pessoa que está ao seu lado no trabalho, na escola, familiar, que não conhece a Cristo, ele não tem contato com Deus, por mais que ele ache que sim. E você tem que ter clareza. Você não pode ver mais o homem segundo a sua carne. Você não pode pensar que simplesmente porque ele é legal, que ele te trata bem, que ele simplesmente ele tem contato com Deus. Não, somente Cristo que reconcilia ele com Deus. E ele diz que nós somos ali, que nós não podemos ser motivos de escândalo para que o ministério não seja censurado. O nosso estilo de vida não pode censurar esse ministério. O ministério que faz com que Cristo, na hora que for pregado, seja olhado de forma diferente por causa das nossas atitudes, do estilo de vida que levamos. O amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, que nos constrange, que nos deu até uma missão, um ministério, falar de Cristo. Dele veio a salvação, por Ele e para Ele nós devemos pregar também. Tudo vem dele, Cristo. Que tudo isso que nós recebemos não seja vão, e nós não venhamos ter um estilo de vida que venha a ser algo que censure. Pelo contrário, Deus nos chamou para expressar esse grande amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Quanto mais nos sentimos amados, quanto mais temos clareza do amor de Cristo, sobre o sacrifício de Jesus, mais nós queremos falar desse amor para as pessoas. Eu não vou simplesmente falar de um Cristo comum, ou que um Cristo que esse mundo pregou. Eu vou falar do Cristo que me constrangeu. Eu vou falar do Cristo que me amou. Feche seus olhos. Papai, o Senhor tem me incomodado cada vez mais a nós sermos uma igreja de atitudes, que tem uma teologia prática, que não somente cheia de conhecimento. Senhor, eu creio que o Senhor quer nos chamar a sermos amantes do Senhor, amando a tua vida, amando Cristo, que nós venhamos retribuir esse amor do Senhor dado a nós na cruz. Eu sei que, Senhor, que não é nada parecido com o seu amor, nem em medida, nem em intensidade, nem em atitudes, mas Pai, que em nome de Jesus nós possamos expressar
um pouco do que o Senhor fez por nós, e que quando nós abrirmos a nossa boca, nós não venhamos a falar de um Cristo cheio de ideologia, mas nós venhamos a falar de um Cristo de amor, um Cristo que se deu, um Cristo que se derramou, um Cristo realmente que veio fazer a vontade do Pai, e que veio nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, que veio nos salvar do inferno. O Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, Pai. E que nós venhamos ter clareza disso e viver isso de forma íntegra. Não nos deixe nos perder segundo as ideologias desse mundo, mas que nós venhamos, Senhor Deus, a colocar o Evangelho do Senhor ali acima e pregando, dizendo para as pessoas: há uma lei da reconciliação. O Senhor disse aqui, Pai, que o Senhor nos deu a palavra da reconciliação. A Bíblia, Senhor, a Tua lei é aqui a palavra da reconciliação, e nós vamos abrir e dizer, Senhor Deus, para essas pessoas: há alguém que quer reconciliar contigo, e esse é o nosso Deus, através de Cristo. É tempo, eu falo para você, igreja, com essa epidemia, eu sei que muita gente no Brasil pode se desviar, mas eu creio muito mais que é uma geração pronta para ser colhida, mas não colhida de qualquer forma. Não é para encher prédio, para dizer para ela que ela vai ter um emprego de volta, é para dizer para ela que um Cristo morreu por ela por amor, e que os pecados dela foram pagos, e que ela pode ter agora uma nova vida, ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Deus te abençoe.